Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas deputados presentes aqui na casa, eu volto aqui no plenário para falar mais uma vez sobre a questão da educação que tanto atormenta o nosso país. Infelizmente, em dias que tivemos que vivenciar, digerir, refletir sobre mais uma grande tragédia que assolou o nosso país. Semana passada, como já foi dito inúmeras vezes aqui nessa casa, a grande tragédia de Suzano. Não foi a primeira vez e a gente torce e quer trabalhar muito para que seja a última vez. E o grande pano de fundo por trás dessa questão, presidente, é um grande tabu que existe no nosso país, de se falar sobre saúde mental, que é algo que assola todo mundo. Poderia assolar o senhor, poderia me assolar, e é algo que possa vir, que não é permanente, mas pode ter momentos na sua vida que isso possa vir com mais força, e outros momentos possa ser que não venha com tanta força. E esses altos e baixos, essa questão da saúde mental, que todo ser humano está suscetível, e toda pessoa em especial, nossas crianças e jovens que estão em momento de formação, que estão na escola, nesse terreno sagrado que deveria ser, deputada Renata, como foi bem dito, um momento de construção do intelecto, de construção da cidadania de cada um de nossos estudantes. Mas existem certos pontos, existem certas questões que infelizmente são tratadas como tabu. E por não serem dialogadas, por não serem conversadas, infelizmente, certas ocasiões, certas tragédias acabam acontecendo. É claro que existem tragédias que são inevitáveis, que não cabe a gente, não cabe à sociedade imaginar que aquilo vai acontecer. Mas existem muitas tragédias que são evitáveis. E talvez, eu não sou perito, não tenho a condição técnica de afirmar se é X ou Y, mas eu posso sim levantar o questionamento se talvez não existe uma ausência na discussão de saúde pública e relacionada à saúde mental. De tantos jovens, de tantas pessoas que vêm sofrendo com isso e não tem a quem concorrer, não tem a quem recorrer. Na semana passada, um jovem esfaqueou outro jovem numa escola em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ontem, a polícia apreendeu um menor de 16 anos no Morro da Providência, no centro do Rio, suspeito de estar planejando um ataque contra uma escola estadual localizada na zona norte. E existem dezenas de outras indicações, de outras denúncias sobre casos como esse, como Suzano, que possam vir a acontecer novamente no nosso estado do Rio de Janeiro e em diversos outros cantos do país. E a pergunta que fica, que a gente precisa trazer à tona, é por que que não estamos debatendo sobre essas situações? Por que que não estamos debatendo sobre o amparo, as condições que essa criança, que esse jovem, que qualquer ser humano tem de conversar, de desabafar, de ser ouvido? A questão é que a gente não cria as oportunidades para que essas pessoas sejam ouvidas. Deputada Renata, por favor. Muito obrigada, excelentíssimo senhor deputado Renan Ferreirinha. Quando você traz toda a fragilidade desse Estado em acolher, em acompanhar a nossa juventude, né, que está em um processo de muita vulnerabilidade, eu lembro do caso do Cauã Peixoto. Exatamente. 12 anos, morto na Chatuba. E eu fico muito preocupada com os descaminhos da nossa segurança pública. Porque é na segurança pública que a gente tem a nossa juventude sendo assassinada. Ou seja, uma segurança pública que deveria resguardar o direito à vida não está cumprindo com o seu papel. Então eu vejo com muita preocupação, senhor presidente, a lógica do confronto. Desse confronto que é diário dentro das favelas e periferias e que traz justamente a essa juventude a possibilidade de um assassinato ou a possibilidade de uma bala perdida, porque a gente precisa que haja investigação para que o caso seja esclarecido. Nós vamos atender a Luciana, mãe do Cauã,
na Comissão de Direitos Humanos, já disponibilizamos toda a nossa ajuda para encaminhamento psicológico da família, inclusive dos irmãos do Cauã. A gente está numa situação limite. E essa situação limite, o Estado precisa responder. Afinal de contas, a gente quer a nossa juventude aonde? No banco nas escolas, no banco dos réus ou dentro de um caixão, um cemitério. Eu acho que trazer isso como um elemento fundamental para questionar qual é a política pública de juventude que temos hoje no Estado e qual é a política pública que queremos na segurança pública para assegurar o direito de todas e de todos. Muito obrigada pela parte. Obrigado, deputada Renata, sempre muito pertinente. E eu acho que até nesse momento, deputada, cabe também... Eu assisti o programa do Fantástico nesse último domingo, imagino que vários devem ter assistido. E até que tudo indica, a ação policial que foi feita em caso de Suzano foi muito inteligente e foi muito oportuna. Os 3 policiais que estavam presentes na escola e foram guiados pelos estudantes, não trocaram nenhuma bala, mas se fosse necessário poderiam ter trocado se tivesse uma questão, obviamente, de uma chacina, ou seja, se tivesse a necessidade daquilo, mas trataram com muita rapidez do caso, chegaram rápido e com certeza evitaram que tivesse uma chacina, se tivesse um atentado muito maior. Mas infelizmente, deputada, como você sabe muito bem, não é sempre isso que acontece. E infelizmente a gente precisa sim falar sobre isso também. E aí a gente vem para o ponto, senhor presidente, central do que eu vim dizer hoje aqui, que é a saúde mental dos nossos jovens. E isso precisa de uma vez por todas ser entendido não como algo apocalíptico ou como algo de fora da realidade. Eu mesmo já precisei recorrer e recorro a pessoas para conversar, para ajudar. Tive um momento na minha vida no qual eu residi no exterior e vivia num país onde fazia muito frio no inverno e todo inverno era horrível. Todo inverno era horrível, especialmente mentalmente falando. Porque você acorda, está escuro, 8h30 da manhã está escuro, você dá 3h30 da tarde, está escuro, pô, irmão, você entra em depressão. Você fica realmente mais suscetível para isso. E desde que eu comecei a entender isso, comecei a entender que buscar ajuda era algo normal, não era algo nada de fora de série, eu comecei a entender a importância da terapia. Comecei a entender a importância de uma classe chamada psicólogos. Psicóloga, psicólogo, pessoas que estão ali, que estudaram a mente humana e que têm um papel central em ajudar nossos jovens, nossas crianças e qualquer ser humano, que todo ser humano passa por questões que precisam sim serem entendidas, refletidas. A vida de ninguém é perfeita. Imagina a vida de um jovem de 13, 14 anos, em plena puberdade, com todas as transformações hormonais, com todas as transformações de intelecto. Imagina toda essa confusão que é a cabeça de um jovem, de uma criança, sem ter com o que falar. Aí você imagina, presidente, esse mesmo jovem sofrendo bullying, não se sentindo participativo, bem-vindo naquela comunidade. Você começa a unir ingredientes que de maneira alguma eu estou querendo justificar atos criminosos, atos de morte, de assassinato, de chacina, mas eu estou buscando entender para a gente poder evitar. Porque se a gente continuar tratando esses jovens como delinquentes que merecem apodrecer no inferno, nada vai ser resolvido. O problema só vai ser aumentado, porque violência vai gerar violência. A gente precisa trabalhar com a gentileza, a gente precisa trabalhar com a harmonia, com a empatia e, acima de tudo, presidente, para concluir, com ouvir. E o que mais me impactou todas as notícias sobre o caso de Suzano foi numa reportagem de domingo, na qual o Vinícius Umeso, filho da coordenadora pedagógica Marilena, que foi uma das pessoas assassinadas nesse trágico atentado, nesse trágico acontecimento na escola de Suzano, ele disse o seguinte, que os jovens, os 2 jovens que mataram as 7 pessoas, que os jovens deram sorte,
por chegarem ao céu com sua mãe. E que ela vai tentar dizer a eles alguma coisa boa, porque para ela todo mundo tinha jeito. O que eu quero trazer aqui é o fato de que não estou entrando num caráter religioso, mas se esse filho disse isso sobre a mãe, é porque ele acredita que existe o céu, existe, ou seja, um plano superior. E ele dizer que esses jovens que mataram a sua mãe estarão no céu com a mãe dele, é de uma prova de misericórdia que eu particularmente nunca vi. Um filho que acabou de perder sua mãe, dizer que esses jovens deram sorte de chegar ao céu com a sua mãe e que ela teria muito a conversar com eles, pois ela acredita que todo mundo tem jeito, é de uma prova de misericórdia, de humanidade, de dignidade humana muito grande. E para finalizar, eu acho que a gente precisa entender que assim como ela vai fazer com esses meninos lá no céu, a gente precisa fazer aqui. Aqui, independente de credo, independente de crenças, precisamos sentar com esses meninos e com essas meninas, ouvi-los, dar conselhos, dar o ombro amigo e acreditar que com a educação os jovens têm jeito. O Rio tem jeito e o Brasil tem jeito. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, só uma parte muito rápido, deputado Renan Ferreirinha, que eu vi, que eu achei também de uma hombridade, de uma humanidade que me surpreendeu, foi o pai de um dos jovens assassinados em Suzano. Ele, com tremenda dor, ele falou: não utilizem o ódio para disseminar ainda mais ódio. Foi o ódio que chegou até meu filho que fez com que esses outros jovens fizessem isso. Então, não permito, exijo que as pessoas não utilizem o ódio para distribuir ainda mais violência e coisas bárbaras como essa.